Olá, turma do sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius, sou professor de História e hoje eu venho trazer um tema muito especial para vocês. Se trata do seguinte tema: o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. Basicamente, em primeiro lugar, nós precisamos entender o conceito de escravidão. A escravidão é um trabalho compulsório onde as pessoas não recebem remuneração, sejam homens ou mulheres, e essas pessoas têm o seu direito de liberdade privado. Esse direito é tomado porque essas pessoas elas passam a ser propriedade dos seus donos ou dos seus patrões. Então, basicamente, por ela ser uma mercadoria, uma propriedade, lhe é tirada o direito a um salário, o direito a uma renda, e eles são tirados também todos os direitos à liberdade. Isso se caracteriza a escravidão. Então, basicamente, temos que entender a escravidão dessa forma. É uma ausência total de liberdade de escolha e é onde a pessoa é submetida a diversos trabalhos forçados contra a sua própria vontade. E nós precisamos hoje entender de uma maneira clara e distinguir três tipos de servidão e escravidão. Na verdade, são dois tipos de escravidão e um tipo de servidão, que é a escravidão moderna, o escravismo antigo, e a servidão medieval. Vamos lá? Vamos começar pela escravidão moderna. Quando se inicia a escravidão moderna? Ela se inicia no século XV, através do tráfico negreiro pelos portugueses. Os portugueses vão até a África e lá eles trazem de lá pessoas escravizadas para trabalhar nas suas colônias aqui. Tanto os portugueses como os espanhóis trazem esses escravos para a América do Sul para que eles viessem ter um lucro, uma mão de obra para poder trabalhar nas suas lavouras, nas suas propriedades. Uma característica da escravidão moderna é que ela era uma escravidão que era caracterizada pelo racismo. Naquela época, as pessoas tinham uma compreensão de que a cor da pele, ou seja, o negro que vinha da África, por ele ter a pele escura, ele era considerado uma pessoa inferior. Inclusive, a igreja também teve uma participação nessa forma de pensar em relação à escravidão moderna. Esses escravos eles eram negociados como mercadorias, então eles ficavam esperando que viesse alguma pessoa, e essa pessoa provavelmente era branca, e essa pessoa ia lá e comprava ele, e poderia também trocar seus escravos, poderia fazer negócio. Eles eram mercadorias, essas pessoas escravizadas eram consideradas mercadorias. E esse tipo de escravidão, na época em que aconteceu, ele era altamente lucrativo por três aspectos. A mão de obra escrava, ou seja, os senhores de engenho, os portugueses, os espanhóis, enfim, eles tinham uma mão de obra escrava barata, ou seja, o escravo trabalhava para ele sem remuneração e esse escravo não tinha escolha, ele precisava trabalhar se ele quisesse se manter vivo. Essa escravidão gerava muita produtividade, ou seja, as pessoas que tinham os escravos, que eram detentoras desses escravos, eles tinham uma alta produtividade. E o tráfico negreiro, a compra e venda de escravos também era altamente lucrativa ali no século XV. Isso tudo gerou muita renda, muito dinheiro para os colonizadores. E esse tipo de escravidão ele é caracterizado como um sistema econômico. Essa escravidão ela girava toda uma economia da época. Falando do escravismo antigo, ele foi um pouco diferente. Ele aconteceu nas civilizações antigas, por exemplo, Grécia e Roma. Ele se dava diferentemente da escravidão moderna, por quê? Porque as pessoas que eram escravizadas, elas não eram escravizadas por conta da cor da sua pele, mas elas eram escravizadas porque eram pessoas que perderam guerras de outras nações, então essas pessoas vinham para a nação vencedora e eram feitas escravas. Então essas pessoas estariam servindo como escravos através do quê? De perdas de guerras e também de dívidas. Se a pessoa contraísse uma dívida muito alta naquela época na sociedade, ela poderia perder o seu direito à liberdade. Essas pessoas elas não eram tratadas como mercadorias, mas elas eram propriedade dos seus senhores. Então, de certa forma, elas pertenciam a alguém e também tinham todos os seus direitos ali negados. Elas precisavam fazer tudo isso sem receber uma remuneração, mas simplesmente porque eram forçadas a isso. Essas pessoas eram responsáveis por produzir as riquezas na sociedade. Então o escravo,
né, no escravismo antigo, ele tinha uma parte muito grande, uma parcela muito grande no sistema social dessas civilizações antigas. Falando da servidão medieval, ela aconteceu na Idade Média, ali do século V ao XV. O servo ele era um camponês livre, diferentemente dos escravos ali da escravidão moderna e do escravismo antigo. O camponês ele era um servo, ele era totalmente livre, porém ele trabalhava para o senhor feudal em troca de proteção e moradia. Então eles eram livres, mas ao mesmo tempo eles eram totalmente dependentes. Eles dependiam da terra do senhor feudal para trabalhar. Se eles não tivessem a terra, eles não teriam trabalho, não teriam comida, não produziriam e não sobreviveriam. Então, de certa forma, eles estavam totalmente restritos ao domínio do senhor feudal. Pagavam altos impostos, impostos pesados, e cediam parte da sua produção para o senhor feudal. E também não prosperavam porque não conseguiam acumular riquezas, se caracterizava assim por um regime de servidão. Resumindo, na nossa aula nós entendemos o quê? Que a escravidão moderna era um sistema econômico baseado no racismo e os escravos eram tratados como mercadorias. O escravismo antigo, o escravo fazia parte importante da sociedade, podia ser liberto pelos seus serviços ou através de indo para as guerras ele poderia conquistar sua liberdade e ele era uma propriedade do seu senhor. E na servidão medieval eles eram livres, porém eles eram totalmente dependentes do senhor feudal. Essa foi a nossa aula e até a próxima. Tudo de bom.